Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História e galera, a gente está falando aqui nessa nossa aula sobre um assunto extremamente importante, extremamente pertinente para o mundo atual, né? Que é o quê? O surgimento do islamismo. Você já parou para pensar por que você tem que estudar sobre essas coisas na escola? Já parou para pensar por que é importante a gente compreender a quantidade de religiões distintas que existem? Um dos principais motivos que a gente tem é para tentar diminuir o máximo possível o preconceito que as pessoas têm com relação ao diferente. Por quê? Tem uma frase clássica, inclusive um professor meu na faculdade dizia sempre, que é a seguinte: toda generalização gera preconceito. Por que as pessoas têm preconceito, né? E se tem uma religião que sofre preconceito no mundo é o islamismo, por que as pessoas têm tanto preconceito com o islamismo? Ah, professor, porque os caras são tudo homem-bomba mesmo. E não é minoria, não. É aí que está o problema, né? A gente acha que que todos os muçulmanos são pessoas de má fé, são pessoas que explodem carros, que matam crianças, que praticam atentados terroristas, mas é uma minoria. É 0,2%. São 0,2% dos muçulmanos no mundo hoje são terroristas, né? São pertencentes a grupos terroristas que existem espalhados pelo mundo. E aí também a gente tem uma ideia de que é achar que o terrorismo é algo exclusivo do islamismo. E se eu te falar que na África tem alguns grupos terroristas cristãos? Pode pesquisar. Joga no Google que você vai encontrar. Grupo terrorista cristão, você vai encontrar vários, né? Não apenas no continente africano. Nos Estados Unidos você também tem a existência de alguns grupos que praticavam terrorismo cristão no início do século XX, tá? Então não é algo exclusivo, mas também não quer dizer que por isso os muçulmanos podem ser terroristas. É só para você compreender essa ideia, tá? Então vamos lá, vamos ver como surgiu então essa religião que é a religião que mais cresce no mundo, tá? É a religião que tem aí, então uma ascensão que daqui a 10 anos, dizem as estimativas, vai ser a religião com a maior quantidade de fiéis. Por quê? Porque os muçulmanos, no mundo contemporâneo, eles têm mais filhos do que os casais católicos e cristãos de uma maneira geral. Eles não têm um controle de natalidade tão forte. Eles acham que a quantidade de filhos é importante. E o islamismo é uma religião mais universal, né? Uma religião em que as pessoas vão se convertendo a esse processo, né? Que vai agregando e adquirindo cada vez mais fiéis. Bom, primeiro você tem que entender geografia. Aqui você já sabe, Península Arábica. É ali que surge a religião islâmica. Antes do surgimento do Islã, essa região era organizada da seguinte maneira. Nós tínhamos clãs e tribos de famílias que viviam ali, e a Arábia, a Península Arábica, era politeísta, até que chegou então o islamismo, né? O que já existia de ponto importante na Arábia pré-islâmica? A cidade de Meca. Por que a cidade de Meca era importante? Porque ela era um centro religioso e, ao mesmo tempo, um centro comercial, né? Portanto, tinha uma importância muito significativa. As pessoas se deslocavam muito para aquela região, né? E graças a isso o comércio se fortaleceu cada vez mais, né? Bom, e é nesse contexto, é nessa região geográfica, com essas características culturais e sociais, que surge um cara chamado Maomé. Maomé ou Mohammed, né? Mohammed é o nome mais comum no mundo, é o nome que mais pessoas se chamam no mundo, é Mohammed, né? Em homenagem ao Maomé, que é ali então o profeta do islamismo, certo? O que acontece então? Vamos falar um pouquinho sobre a vida do Maomé, tá? Primeiro que são duas coisas diferentes, tá? Primeiro você precisa entender isso aqui, ó. Qual que é a diferença entre profeta, espero que vocês estejam conseguindo enxergar direitinho aí. Qual que é a diferença de profeta para Messias? Tem diferença isso aqui? Sim, né? Senão não teriam duas palavras distintas para te explicar a mesma coisa. E aqui você tem que entender. Quem é o profeta? Aquele que passa a palavra. Ou, se você preferir, aquele que professa. Quem é o Messias? O Salvador. O cristianismo é uma religião, né, que tem
profetas, vários profetas, e que tem o Messias que é Salvador, que é Jesus Cristo. Professor, quem é o Messias do islamismo? Não existe. O islamismo não é uma religião messiânica. E quando vai chegar, eles esperam o Messias? Não. Ao mesmo tempo que eles não tiveram esse Salvador, eles não esperam que chegue. Tá? Professor, então o que o Maomé é? O Maomé é o profeta do Islã. Vamos ver? Vamos ver como que aconteceu isso aqui? Bom, galera, o Maomé, ele foi órfão desde muito cedo, né? E ele foi criado pelos seus tios. E o tio do Maomé, ele era caravaneiro. O que é isso? Ele vagava pelo deserto comercializando produtos e o Maomé foi lá, junto com o tio dele, né? Nessa época, era muito comum os filhos seguirem as profissões dos seus pais e, nesse caso, o Maomé vai seguir a profissão do seu tio, né? Ele torna-se comerciante, assim como seu tio, e aos 25 anos de idade, o Maomé se casa com uma mulher chamada Khadija. Galera, a Khadija era uma mulher muito rica. Ela já era uma viúva, né? O marido dela morreu de causas naturais e ela queria se casar novamente. Ela era ali, acho que cerca de uns 15 anos mais velha do que o Maomé. Se casa então com o Maomé. O Maomé aproveita o dinheiro dela, ela o ajuda nesse processo, né? E ele cria uma grande caravana. E o Maomé vai ganhando muito dinheiro com o comércio que ele vai realizando ali dentro da Península Arábica, tá? E no meio dessas viagens que o Maomé estava ali, então, realizando, ganhando dinheiro, vendendo seus produtos, Maomé, aos 40 anos de idade, recebe uma mensagem do anjo Gabriel. Aquele mesmo anjo que anuncia para Maria, né, que ela estaria grávida do Espírito Santo, na Bíblia, aparece aqui para Maomé e diz o seguinte, diz que o Maomé precisa criar uma religião monoteísta. A ideia de adorar vários deuses estava equivocada. Era uma ideia errada. Maomé recebe várias e várias visitas do anjo Gabriel. Essas visitas, essas palavras que o anjo Gabriel passa para o Maomé, posteriormente foram escritas no livro sagrado do islamismo. Qual que é o livro sagrado do islamismo? Está aqui. O Alcorão, né? E aí o Maomé vai tendo essas ideias, vai tendo esse contato com o anjo Gabriel, até que ele decide, beleza, se o anjo Gabriel está falando comigo, e ele é um mensageiro de Deus, significa que eu tenho que fazer isso aqui mesmo. E então, o Maomé decide que ele vai criar essa religião. Ele começa a converter as pessoas próximas a ele, né? Começa a conversar com essas pessoas, dizer que ele está tendo contato com o anjo Gabriel. Essas pessoas próximas a ele vão se convertendo ao islamismo, né? Ele inicia a conversão dos familiares, dos seus parentes próximos, dos seus amigos, né? Aumenta cada vez mais o número de convertidos ao islamismo. E qual é o problema que surge, galera? Os comerciantes da cidade de Meca ganhavam muita grana. Por quê? Porque existiam 368 deuses. E a galera ia todo ano, em algum momento do ano, para a cidade de Meca, e com isso comprava os produtos desses comerciantes, e os comerciantes ganhavam uma grana. Os comerciantes começaram a pensar, cara, vai que o Maomé converte todo mundo e a galera para de vir para Meca. A gente vai perder dinheiro. E aí então um grupo de comerciantes começa a pressionar o Maomé. Fala, ó, cara, você tem que parar com isso daí, senão a gente vai dar um jeito de dar um fim em você. Nesse processo, então, de conflito entre os comerciantes e Maomé, acontece a chamada Hégira. O que é a Hégira e como é que escreve isso? Assim, ó. Hégira. No ano de 622. A Hégira, galera, é a fuga de Maomé e dos seus seguidores da cidade de Meca para a cidade de Medina, também chamada de Yatreb, que acontece no ano de 622. Essa fuga marca o início do calendário muçulmano. Tá? O Maomé e os seus seguidores saem de Meca, vão caminhando para Medina. Quando eles chegam em Medina, o que o Maomé faz? Começa a converter cada vez mais pessoas. O Maomé tinha uma capacidade de persuasão muito grande, convence, ganha, arrebanha novos fiéis, e depois ele retorna para a cidade de Meca, entra em conflito com esses comerciantes e acaba dominando a cidade de Meca e dando início ao califado de Maomé, que é objeto de estudo para um outro momento. Beleza, galera? Então, aqui nessa aula a gente viu uma brevíssima
biografia do Maomé, inclusive tem uma biografia de uma historiadora chamada Karen Armstrong sobre ele, se você se interessar. E a gente viu também como surgiu o islamismo. Beleza, galera? Eu sou o professor Juliano, forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!